Esse leilão começa quando, em 2010, o governo brasileiro fez um processo chamado capitalização, né? A ideia de você capitalizar a Petrobras pós-descoberta do pré-sal, 2006, e, ao mesmo tempo, o governo toma a decisão de ceder à Petrobras, por isso que é o regime chamado de cessão onerosa, cede à Petrobras o direito de explorar 5 bilhões de barris em alguns campos de petróleo na Bacia de Santos, litoral aqui do Rio de Janeiro. A Petrobras foi até esses campos, começou o processo de exploração, encontrou cerca de 20 bilhões de barris, de 12 a 20 bilhões de barris nesses campos. E ela disse, ó, eu tenho lá 5 para tirar, 5 bilhões, mas tem 15 bilhões aqui que estão excedendo, é o excedente desse processo de cessão onerosa. O governo brasileiro tomou, em 2014, a decisão, na época, de pegar esses 15 bilhões e ceder à Petrobras num regime de partilha. O governo iria, a Petrobras iria continuar explorando esses 20 bilhões agora de petróleo, e esses 15 bilhões excedentes ela faria no regime de partilha. Então teríamos dois modelos, 5 bilhões em cessão onerosa e 15 em partilha. O TCU embargou esse processo em 2014, e aí abriu-se todo um debate a partir de 2016, principalmente a gestão do governo Temer, de que, bem, a gente vai, o que fazer com esse excedente? A gente vai leiloar ou não? Né? Agora a gente chega à conclusão de que deveria leiloar esses 15 bilhões de barris, foi esse leilão que aconteceu hoje, abriu-se o processo de licitação, o modelo é de partilha, tiveram 14 empresas interessadas no início, 2 empresas abriram mão na semana passada de participar do leilão, e desses 4 blocos que seriam leiloados, 2 a Petrobras mostrou interesse prévio. A Petrobras tem o direito antes de fazer o leilão no pré-sal, de optar se tem o interesse ou não por aqueles blocos. Ela escolheu 2 dos 4 e foi, por coincidência ou não, os 2 blocos que tiveram um lance. Um lance foi o da Petrobras sozinha, 100%, ela volta a ter 100% daquele campo, que já era dela, e o outro, que é o principal campo desse, o campo de Búzios. O campo de Búzios já está em produção, hoje ele produz quase 500 mil barris dia, esse campo de Búzios, é o segundo maior campo hoje produtor de petróleo do Brasil, e agora a gente tem a participação de 10% de 2 estatais chinesas junto com a Petrobras. É 90% e 5% para cada uma das 2 chinesas. E antes disso, acho que vale a pena frisar mais um ponto. 2 pontos. Primeiro, 2 mitos que a gente está quebrando aqui nesse leilão. Primeiro, que a gente presenciou a importância de empresas estatais. Os 2 blocos foram rematados por empresas estatais. Seja a Petrobras, que é a estatal brasileira, por enquanto, o governo quer privatizar, né? Mas é uma estatal, é por isso que... E 2 estatais chinesas. Né? Se a gente olhar rapidamente o leilão que aconteceu no mês passado, a 16ª rodada de concessão, o destaque do leilão foram 2 estatais, uma da Malásia e outra do Catar. Ou seja, o papel das empresas estatais é importante, primeiro ponto. E o segundo ponto é que a produção de petróleo no Brasil está muito ligada à Petrobras. Assim, tinha a presença de empresas estrangeiras, privadas, elas poderiam participar e não se interessaram. Se a Petrobras não mostra interesse, as outras empresas também não mostram interesse. Então a gente tem 2 mitos quebrados aqui com esse leilão. A importância das empresas estatais e a importância da Petrobras na exploração de petróleo no Brasil. Os efeitos a gente pode listar em algumas áreas. Uma área é a questão da soberania. Antes, vamos pegar esses 20 milhões de barris. Antes, a gente tinha o 100% da Petrobras que poderia produzir esses 20 milhões de barris. Hoje, a gente tem pelo menos 2 estatais chinesas também nessa operação. Então, a gente perde um pouco nossa soberania. Ainda não se sabe o que vai fazer, que a ANP vai fazer com os outros 2 blocos que não tiveram lance. Então, isso também pode entrar mais empresas estrangeiras depois no futuro. O segundo efeito é o efeito econômico disso para a sociedade. Assim. Um estudo feito pelo Hildo Sauer, professor Hildo Sauer, e o Guilherme Estrela, mostrava que, antes do leilão, mostrava que o Estado brasileiro poderia, em vez de fazer um leilão de partilha,
fazer o chamado um contrato de serviço com a Petrobras. Chamaria a Petrobras, ela iria operar os campos, esses 20 bilhões, retirar o petróleo. O governo brasileiro iria pagar a Petrobras, ressarcir o custo que ela teve e todo o petróleo, todo o lucro ficaria na mão do Estado. Se fosse isso, nesses 20 bilhões, o governo poderia arrecadar cerca de 400 bilhões de dólares a mais. Então, é difícil saber agora quanto é essa perda, a gente tem que calcular, mas de qualquer maneira, o modelo de serviço seria mais rentável para o Estado do que o modelo de partida que foi feito. Segundo, ainda efeito econômico, é chamar a atenção para o que o governo vai fazer com esse dinheiro, com esses cerca de 70 bilhões que ele arrecadou. Aqui a ideia é, primeiro, fechar o acordo que o governo fez para aprovar a reforma da Previdência. Foi esse um dos motivos do leilão. Esse dinheiro vai ser distribuído, volta para a Petrobras, para ressarcir o volume de custo que ela pagou por esses campos. Parte vai para os estados, parte vai para os municípios. E poderia ir mais recursos se você tivesse contratado de serviço em vez de fazer o leilão. Então, são um efeito. E por último, outro efeito que é importante também, a gente está falando muito pouco, mas eu lembrei que é importante falar, que é antes, a gente tinha, num contrato de cessão onerosa, um volume de conteúdo local, ou seja, compra de máquinas e equipamentos da empresa que está operando, da Petrobras, maior do que agora. Então a gente teria, se o governo pudesse ceder para a Petrobras os 20 bilhões de barris, os 15 excedentes, num contrato de cessão onerosa ou serviço, a gente teria mais emprego, mais renda do que teve agora com esse leilão, porque agora o conteúdo local é bem menor do que anteriormente. Quando o governo soltou as medidas que ele está tentando, esse pacote de medidas econômicas, uma delas está lá escrito que é o uso de recursos de royalties do petróleo para distribuir entre os estados e municípios. Todo o debate sobre a distribuição dos royalties, que começou em 2010 e que a Carmen Lúcia no STF estava discutindo, estava segurando e agora vai soltar, faz com que estados que produzem petróleo, Rio, São Paulo e Espírito Santo, reduzem a sua arrecadação e estados que não recebem, que não têm produção, aumentar a sua arrecadação de royalties. O governo vem agora também com uma nova medida, uma mudança, que é a mudança, já teve a reforma da Previdência, a reforma tributária. E uma das bandeiras principais é usar recursos de royalties de petróleo para fazer esse acordo regional entre os estados e municípios. O que a gente está percebendo é que o governo está retirando recursos de royalties, os royalties do petróleo, e está fazendo isso todo um jogo político entre os estados e municípios. Na reforma da Previdência, um dos acordos era que os estados deveriam, até para votar pela reforma no Senado, os estados teriam mais recursos de royalties de petróleo. Esse é um ponto, isso vai ser discutido ainda. Mas o acordo que foi feito é que, em troca dos votos do Senado para aprovar a reforma da Previdência, o governo cedeu ali cerca de 20%, 25% dos recursos desse leilão, que aconteceu hoje, para esses estados e municípios. Você tem dois efeitos. Um efeito é, na partilha, 15% da produção é royalties. E esses campos agora, todos os campos a partir de 2012, todos os campos, o que gerar de royalties dele vai para a educação e saúde. Isso está acontecendo ainda. O governo não mexeu nisso ainda. Então, os recursos de educação e saúde ainda estão chegando. É pouco ainda, mas vai crescer muito. Esse é um efeito. Então, esse leilão não muda nesse caso. O que muda é que o Estado brasileiro, naquela hipótese que eu falei, se contratasse a Petrobras em serviço, teria mais recursos e poderia usar para a educação e saúde do que ele tem agora. Agora, como falei, 10% parte desse petróleo vão para as chinesas.